fazer de você um homem que vai semear a boa semente. E os frutos vão permanecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Quem tem sua Bíblia, abra comigo aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 26. 1 Coríntios 1, 26. Eu tive que pegar a Bíblia que eu tinha em casa, lá a Bíblia mais antiga, mas eu amo essa Bíblia, porque ela tem as letras bem grandes, mesmo usando óculos, as Bíblias hoje têm as letras minúsculas, né? Amém, irmãos? Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. A palavra diz assim: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo assim: irmãos, reparai-vos na vossa vocação. Vocação, irmão, não é dom. Vocação é aquilo que você sabe fazer. Vocação é aquilo que você gosta de fazer, você tem tendência. Você tem a vocação para trabalhar com crianças na igreja. Você tem vocação para ser uma pessoa que vai servir aqui na igreja, algum ministério, alguma coisa dentro da igreja. Você tem vocação, muitos têm vocação para ser jogador de futebol. Tem muitas pessoas que têm vocação para ser um dono de um restaurante, um grande empresário. Ele tem vocação para várias coisas no segmento da sua vida. Mas Paulo está dizendo aqui para nós que Deus, Ele não escolheu muitos sábios segundo a carne, mas Deus escolheu homens sábios. Deus não escolheu muitas pessoas que elas têm conhecimento, mas Deus escolheu pessoas de conhecimento. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para que elas confundam as coisas fortes. A Bíblia nos diz assim: quando estou fraco, é aí que sou forte. É na sua fraqueza, irmãos, é que Deus vai te ajudar. É na sua fraqueza é que Deus vai te levantar, vai te erguer você, irmãos. Quantas vezes você já passou por lutas, já passou por dificuldade, já passou por diversos problemas na sua vida? É nesses momentos que Deus te levanta e Ele te ajuda você. Deus não escolheu, Deus escolheu as coisas humildes, aqueles que são humildes e desprezados. Escolheu aquelas coisas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Se nós entrarmos aqui e olharmos para diversos personagens da Bíblia, na palavra do Senhor, você vai ver que diversos homens a qual Deus chamou para a sua boa obra, muitos desses homens não eram capazes, eram homens improváveis, mas homens escolhidos por Deus. Muitos de nós somos homens e mulheres improváveis, mas é Deus que nos escolhe, é Deus que nos chama para a sua obra. Às vezes você se sente um homem ou uma mulher incapacitada para exercer algo dentro do ministério do Senhor, dentro da sua obra. Às vezes você vê o pessoal do louvor, às vezes você vê as pessoas ministrando a palavra, cantando, adorando, fazendo a Deus, e você se julga você mesmo que você não tem capacidade. Mas entenda uma coisa, que é o Senhor, é Deus quem te capacita. Deus não escolheu homens capacitados,
mas Ele capacitou a todos aqueles que Ele chamou para a sua boa obra. Se nós olharmos para o exemplo de Abraão, irmãos, veja a vida de Abraão no seu chamado lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Abraão, irmãos, era um homem que ele trabalhava com seu pai. Abraão era um homem que ele fabricava imagem de escultura, juntamente com seu pai. Mas Deus olhava para o coração de Abraão e via algo diferente. Deus olha para o nosso coração, mas Ele vê algo diferente em nós. Deus vê que o seu coração ele se move. Deus vê que o seu coração arde por algo melhor, tanto para a sua vida, como para a vida de um amigo, para a vida de uma pessoa, para com a obra dele. Deus vê que o seu coração está ardendo de amor. E Deus conhecia o coração de Abraão. Deus já sabia todos os seus planos que Ele ia fazer na vida de Abraão. Então Deus chama Abraão em Gênesis, no capítulo 12, no capítulo 12, e fala para Abraão: sai da tua parentela, sai da tua terra e vá para a terra para onde eu te mandar. E Abraão saiu, ele, sua esposa e Ló, e saiu para uma terra sem ter conhecimento para onde ia. Mas Abraão, ele foi considerado o primeiro crente da Bíblia. Ele foi considerado um homem que creu em Deus. Ele ouviu a palavra de Deus, guardou aquela palavra e ele saiu, largou tudo o que ele tinha e foi seguir o Senhor. E o Senhor disse para Abraão: eu farei de ti pai de uma grande nação. Eu farei de você pai de muitas famílias. E nós podemos ver o exemplo que Abraão foi para este início, a qual Deus tinha preparado para o seu povo, para resgatar o seu povo. Deus já sabia de tudo que ia acontecer para frente. Então, irmão, se você olha para você, talvez você trabalhe numa empresa, mas Deus está te dando visão, sonhos de algo melhor na sua vida. Ouça a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Ele abriu o seu coração e deixou que Deus falasse com ele. Não deixe, irmãos, que a voz do mundo, que a voz do inimigo fale ao seu coração. Mas busque discernimento, busque entendimento de Deus, pois é Ele quem vai falar ao teu coração. É Deus quem vai falar com você. Não fique escutando profetadas. Às vezes, irmão, muitas pessoas saem da igreja: porque tem um profeta, aqui tem uma profetisa, aqui ali, Deus está usando o pastor. Não, irmão, Deus quer te usar você aqui. Deus quer te honrar você aqui. Deus quer te honrar você onde você está. Deus quer te honrar você no seu trabalho, no seu emprego. Deus quer te honrar você no meio da sua família. Quantas pessoas que são desprezadas pela sua própria família, pelos seus próprios familiares. Quantas pessoas que julgam o outro pela maneira que ele se veste, pela maneira que ele se comporta. Mas nenhuma dessas pessoas conhece o coração. Mas nenhuma dessas pessoas conhece o que essa pessoa está vivendo, o que ela está passando. Mas quando o Senhor, Ele entra na vida dessa pessoa, Ele transforma, Ele restaura. Talvez a pessoa tenha um coração até de pedra, mas Ele fará deste coração um coração de carne, um coração sensível, um coração que ouve e entende a palavra do Senhor. Este é o coração de um homem que entende o que Deus está falando para ele. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, de tudo que ele tinha, e foi para uma terra desconhecida, porque ele sabia que era Deus quem falava com ele. Veja o caso de Moisés, no chamado dele, em Gênesis, em Êxodo 3:10, quando Deus chama Moisés. Moisés já havia sido criado lá no reino de Faraó, mas Deus tirou ele de lá, porque ele não aguentava mais ver o seu povo, a sua linhagem sendo sofrida, sendo escravizado por Faraó. Deus tirou Moisés daquele lugar e levou Moisés para um outro lugar. Ali Moisés passou por um longo tempo em outras terras, e Deus já tinha um propósito, já tinha um plano na vida daquele homem. Tinha um propósito de usar Moisés, que era um homem que era improvável, mas era escolhido de Deus. Ele foi um homem que Deus escolheu para libertar o seu povo das garras de Faraó.
um homem que escravizava o povo de Deus. Então Deus usou a Moisés, que era um homem que ele diz para Deus: Senhor, eu sou um homem de lábios pesados, eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu não consigo falar. Mas Deus colocou Arão, seu irmão, do seu lado para caminhar com ele. E Deus usava aquele homem para libertar o seu povo. Não era capacitado, era improvável. Quem conhecia Moisés naquela época nunca imaginava que ele se tornaria o grande profeta a qual ele se tornou. Um homem que tirou todo Israel do Egito, um homem que creu em Deus, passou por provações, passou por tudo, mas Deus foi fiel, Deus honrou aquele homem e o povo foi liberto. Quantos de nós que nas nossas orações, nos nossos clamores, nas nossas intercessões, nós oramos para Deus libertar pessoas, talvez do vício da droga, do álcool, ou de jogos. Veja como estão os jogos hoje liberados no Brasil. Veja como tem pessoas, eu vejo muito caso de pessoas, homens, pais de famílias, se suicidando por causa de vício de jogo. Esse tal de tigrinho, eu nem tento, irmãos, eu nem pesquiso para mim saber como que isso funciona. Se você entra nesse negócio, sai disso, irmão. Sai desses jogos. Isso vai destruir sua família. Recentemente eu vi casos de homens perderem tudo e cometerem um suicídio. Eu vi muitos casos de homens que perderam famílias, perderam filhos, perderam tudo por causa dos seus vícios. Às vezes um homem busca o seu bel prazer, o alto prazer do homem, e ele se torna-se um homem orgulhoso, egoísta, pensa somente em si e não olha para o lado, vendo as pessoas sendo destruídas. Mas para isso tudo, Deus tem uma resposta, Deus tem uma solução. Mesmo que você esteja caído, mesmo que você esteja no pó, Deus vai levantar homens, mulheres, amigos, pessoas para lutar do teu lado, para te erguer. A Bíblia diz que ainda que o homem caia, ele o levanta. Existe um dizer que diz assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isso não está na Bíblia, mas é bonito, uma frase bonita. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz o contrário. Cuidado, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que o que você está fazendo, talvez no oculto, escondido, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Todos os homens que Deus chamou, eles estavam em oculto, trabalhando, fazendo a obra, né? Tudo que ele tinha de fazer, ele estava fazendo. Ele nunca imaginava que Deus ia chamar esses homens. Veja o caso de Gedeão. A história de Gedeão é fantástica. Veja um homem que ali, quando os medianitas cercavam o povo de Israel, a fome, ela estava inteirando. Tudo que eles plantavam, os medianitas vinham e roubavam. Tudo que eles plantavam, vinham e roubavam. Mas o texto diz que lá em Juízes, capítulo 6, depois você lê em casa, você vai entender. Gedeão, ele estava ali malhando trigo, ele e seu filho. Estava lá malhando trigo, tranquilo, e tomando todos os cuidados, escondia, para que os medianitas não vinham e roubavam o seu trigo. E naquilo ali Deus vai vendo o coração daquele homem. Deus olha para aquele homem e vê que ele não estava fazendo aquilo só para ele. Ele estava fazendo aquilo para o seu povo. Ele estava guardando o trigo. O trigo era o alimento principal daquela época. O trigo era mais valioso, irmão, que o petróleo. O trigo era mais valioso que pedras preciosas, do que o ouro. Era mais valioso do que tudo. Mas ele estava ali malhando o trigo juntamente com o seu filho. E Deus chama aquele homem. Deus
Deus chama Gedeão. E Gedeão, da mesma forma, improvável, mas escolhido. Deus chamou Gedeão. E quando Gedeão, ele ouve a voz do anjo que o visitaram, ele ouviu o que o anjo disse para ele. Ele ouviu o que o anjo estava falando para ele. Mas ele quis provar se realmente era a voz de Deus que falava com ele através de um anjo. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu quero trazer uma oferta. Eu quero ofertar. Eu quero saber se realmente é Deus que fala comigo. E o anjo disse: vá, traga a sua oferta. Ele foi lá, preparou o cabrito, preparou aquele holocausto, fez um altar, preparou tudo para Deus, que ele tinha ouvido a voz de Deus. Quantas pessoas, irmãos? Era um anjo em forma de homem. Não era um anjo com asinhas, não, irmão. Não era um anjo, né, que estava voando, não era um pássaro. Deus usou um homem para falar com Gedeão, enquanto ele malhava o trigo, enquanto ele estava trabalhando, enquanto ele estava no seu labor no dia a dia, enquanto ele estava com o seu coração voltado para o seu povo. Deus pega aquela oferta, o anjo toca aquela oferta, aquele sacrifício que estava ali ofertado a Deus. Não era para aquele anjo, era para Deus. Quando ele toca aquela oferta, aquele holocausto, aquele cabrito, sumiu. Deus recebeu a oferta. Era Deus que falava com Gedeão no momento mais difícil, no momento em que o povo de Israel estava sendo perseguido. O que Deus ia fazer na vida de Gedeão, irmãos? O que Deus ia trabalhar no coração de Gedeão? O exército dos medianitas era grande. A Bíblia fala que eles eram como os gafanhotos. A Bíblia fala que eles eram como se fosse areia. Um exército imenso, muito grande. E Gedeão reuniu os homens, guerreiros, para lutar. Ele reuniu ali 32 mil homens para lutar. Mas Deus olhou e falou assim: não é muito. São muitos. Mas o exército é grande, Senhor. Não, mas você tem muito. Eu tenho 32 mil homens. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele vence a batalha com 32 homens, Deus diz aqui, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Gideão podia se vangloriar, porque ele se tornou um general, ele se tornou um comandante de um exército. Mas Deus falou assim: não, dispensa aí aqueles que não tiver disposição, aqueles que quiser voltar para sua casa, aqueles que quiser voltar para o seu trabalho, quiser voltar a fazer suas coisas, vai embora. E foi uma renca de homens, muitos homens saíram, 22 mil homens. Sobrou quantos? 10 mil homens. Aí Deus falou assim: é muito, meu filho, são muitos que estão aí, muitos homens. Senhor, mas o exército é grande. Não, são muitos. Deus pega e diz para ele: mande esses homens lá para o ribeiro, mande esses homens lá para o riacho, para que eles bebam água. E foram 10 mil homens. É muita gente, 10 mil homens é muito homem. Imagina quando era 32 mil. Um estádio cheio, lotado. E diminuiu. Aí foi lá, aqueles homens, 10 mil homens, foram no riacho, começaram a baixar o riacho. Mas Deus falou para Gedeão: aqueles que beberam água, vigiando ao seu redor, sua esquerda, sua direita, sua frente e o sentido atrás, são esses que você vai escolher. Muitos dos homens estão ali, baixando, abaixa a guarda, abaixa a cabeça, quer saber só de beber a água, matar a sua sede.
esses não estavam preocupados se viu um inimigo de algum lado, de algum canto. Eles não estavam preocupados, eles queriam beber a água, eles queriam saciar a sua sede. Eles estavam ali bebendo aquela água. E Deus mostrou para Gedeão que no meio daqueles homens sobraram 300 homens. Imagine-nos, para você enfrentar um exército inimigo, já preparado para a peleja, para a guerra. Um exército que eram como gafanhotos. Não sei se vocês já viram ali algum enxame de gafanhotos, né? A televisão às vezes mostra. Eles entram, naquela época eles entravam, né? Até porque recente, pouco tempo aí, uma multidão de gafanhotos entrava no milharal, destruía tudo. Onde que eles passavam, eles destruíam tudo. Eram muitos gafanhotos. Eles só passavam, destruíam. E Gedeão olhou 300 homens. Às vezes, irmãos, você está pensando em coisas muito além daquilo que você pode suportar. Às vezes você está pensando em coisas muito além daquilo que você pode dar conta. Mas Deus tem para você, Deus tem para nós, aquilo que Ele está determinando. Às vezes você está querendo ganhar 10 milhões de dólares, mas Deus quer te usar você com o que você tem. Deus quer te usar você com a sua generosidade. Deus quer te usar você com a sua bondade, com o que você tem. E Ele vai fazer você prosperar nos seus caminhos, naquilo que você tem. E Deus vai te usar você como instrumento de bênção na vida de outros, com o que você tem. Você não precisa ficar jogando na Mega Sena, em loterias, para você ganhar milhões, para você se enriquecer. Você não sabe. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Já pensou, você ganha aí uma Mega Sena, uma loteria, sei lá quanto que é, milhões e milhões e milhões você ganha, né? E você se enriquece. A primeira coisa que você vai fazer é esquecer do pastor Marildo. A primeira coisa que você vai fazer é esquecer da igreja, porque você está rico. Não posso conviver no meio dos irmãos, porque agora eu tenho carrão, né? Tenho uma casona, então Deus já me deu, então eu posso viver e desfrutar da minha vida. Mas Gedeão, com apenas 300 homens, Deus pega aquele homem e dá todo o sinal para ele. Deus passa todas as coordenadas para aquele homem. E o final da história todos nós sabemos. As muralhas de Jericó foram ruídas. Elas vieram de alto a baixo. Elas não caíram, elas não tombaram. Elas vieram de alto a baixo. As muralhas de Jericó, irmãos, eram muralhas que carruagens passavam por cima delas. As muralhas de Jericó eram muralhas onde que homens transitavam normal. Veja qual era a espessura daquelas muralhas. Veja o poder de Deus com apenas 300 homens gritando, tocando flautas, chifres, gritando, somente com um grito. Aqueles homens derrotou toda uma nação. Jericó veio de alto a baixo, destruída, por causa de um homem que era improvável, mas foi escolhido por Deus. Foi Deus que escolheu ele. Deus que escolheu aquele homem. Se nós pegarmos outro personagem da Bíblia, você lá, vamos ver o caso de Jeremias, capítulo 1. Você vai ver toda a história de Jeremias. Não precisa a gente ler isso aqui agora, mas se você pegar a história de Jeremias, um jovem de aproximadamente 15, 17 anos, Jeremias tinha naquela época. Deus fala: antes, né, você não era nada, você estava no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Deus já conhecia ele, desde o ventre da mãe dele. Deus já sabia o que ia fazer na vida daquele jovem, daquele homem, se tornou um dos maiores profetas. Deus pega aquele jovem e começa a falar com ele. Imagina o jovem, quero encarar os jovens que estão aqui, de 15 a 17 anos, que é mais ou menos a idade dele, não é muito certo, mas é nessa parte de idade, não ainda um adolescente ainda.
Quantos jovens, quantos adolescentes Deus quer usar ainda? Estava falando com o pastor Marildo aqui agora, aqui. São jovens, irmãos. São esses jovens que Deus vai usar. E Deus vai pegar os jovens, vai renovar as forças deles. Eles vão correr e não vão se cansar. Eles vão caminhar e não vão se desanimar, pois o Senhor vai estar com eles. São esses jovens. Nós que já passamos do 50, né, pastor? 40 e poucos, né? Nós que estamos nessa idade aí, daqui um tempo, daqui 20 anos, nós não vamos ter o mesmo vigor. Mas é com os jovens de hoje, essa geração, tinha um monte de criancinha aqui, é essa geração que Deus vai usar. São esses que Deus vai usar. Nós vamos chegar ao ponto, nós vamos estar aí já, dor na coluna, dor nas pernas, dor nas costas, dor disso, dor daquilo, dor para todo lado. Mas são esses jovens que nós vamos clamar ao Senhor, para que no dia da batalha, no dia da peleja, no dia do grande avivamento, são eles que vão pelas ruas, que vão pelos bosques, que vão pelas cidades, que vão por todos os cantos pregando o Evangelho do Senhor, anunciando o Evangelho do Senhor. A juventude hoje no nosso país é uma juventude desacreditada. Os jovens, os adolescentes de hoje são desacreditados. Mas a partir do momento que nós, como pais, mães, avós, entregarmos esses jovens, essa juventude, essa geração, diante de Deus, Deus vai usar eles. E foi o que Deus fez com Jeremias. Jeremias, por um longo tempo, ele profetizou, e Deus usou aquele homem. Mas quando ele levou a profecia para o rei, dizendo que eles deveriam se entregar aos caldeus, pois eles seriam destruídos. Mas aí vem os comandantes do rei, pega aquele homem, vamos lançar esse homem na cisterna, no poço. Vamos lançar este homem dentro de um poço. A Bíblia fala cisterna, eu creio que era uma fossa, viu? Eu creio que era um lugar de lama, eu creio que era um lugar de barro. E Deus pega aquele homem, eles pegam aquele homem e jogam dentro daquele poço. Aquele homem ali, alguns dias ali, e Deus usa um eunuco, o Bet-Meleque, para que ele fosse lá, intercedesse diante do rei sobre a vida daquele homem. E o rei autorizou para que ele pudesse tirar Jeremias do fundo do poço. Deus sempre vai usar alguém para tirar você do fundo do poço. Deus vai usar sempre alguém para tirar você do fundo do poço. Mas nós nunca imaginávamos que seria com coisas improváveis que Deus iria usar para tirar aquele homem do poço. Bet-Meleque, junto com mais alguns homens, e a Bíblia diz que ele pegou o quê? Panos velhos, trapos, panos rotos, panos que já não serviam mais para nada, panos que estavam jogados, panos que você pegava e você rasgava com a facilidade nas mãos. Mas ele fez ali umas cordas com aqueles panos velhos, era a velha coisa que estava desprezada. Quantas coisas nós temos em casa que nós não damos valor, quantas pessoas que nós não damos valor, quantas pessoas que nós vemos na rua. A rua está cheia de pessoas de talentos, irmãos. Se você for no centro de Belo Horizonte, principalmente na praça da rodoviária, você vai ver ali homens de talentos, com as roupas sujas, maltratados, maltrapilhos, pedintes, escravizados ali, porque teve um problema familiar, teve uma luta diante de uma situação. Mas muitos que estão ali, irmãos, Deus tem planos, Deus tem propósito na vida daqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias que estão ali jogadas no centro de Belo Horizonte. E Deus pega panos velhos, rotos, que não serviam para nada, não aguentavam o peso do homem, mas Deus deu firmeza e sustentação naqueles panos que não valiam de nada, naquilo que não era nada, naquilo que era desprezado, estava jogado fora, estava lá no canto, lá, jogado. Mas ele pegou aqueles panos, fez uma corda, jogou naquela cisterna e tirou Jeremias do fundo daquele poço.
Jeremias capítulo 38, depois você pode ler em casa. Você vai ver isso aí. O que Deus faz. Veja a história de Davi, irmãos. Outro improvável, mas escolhido. Veja o que Deus fez na vida de Davi. O jovem também. Quando o Senhor fala para Samuel, ungir outro rei, porque Saul não era o homem a qual Deus queria para ser rei do povo. Porque o povo na época queria um rei, pediu um rei. Ah, vocês querem um rei? Né? Samuel fala assim, tá, ore, eles falam, ore a Deus, para que Deus, Samuel, envie-nos um rei. Ele diz assim, pecaria eu contra Deus, deixando de orar por vocês? Ele fez a oração e orou, e ele encontrou a Saul. Se você pegar uma biografia de Saul, irmãos, era um homem belo, forte, alto, né, robusto, homem de guerra, homem valente, era ele, bonitão, né? Sei lá, 1,90 m de altura, os cabelos bacana, limpo, bonito, né? Fortão, musculoso, barriga cheia de tanquinho, né? Usava a espada, escudo, preparado para a guerra. Mas o coração dele não era voltado para Deus. O coração dele não era voltado para o Senhor. Mas Deus sabia que lá no pasto, onde tinha as ovelhas, tinha o gado do seu pai, Jessé. Estava um jovem, também nessa mesma idade, entre 15 e 17 anos, jovem também. Deus já sabia do coração daquele jovem. Ele cuidava das ovelhas, ele cuidava do pasto. Ele mesmo disse, matei um leão no tapa. Matou um leão, irmãos. Os leões daquela época, não eram leãozinhos que a gente vê no zoológico, não. Eram leões ferozes, famintos. Mas ele ali, para não deixar que as ovelhas fossem comidas pelo aquele leão, talvez aquele leão já tinha até pegado algumas ovelhas. Opa, peraí, não, peraí. Ele foi lá e enfrentou aquele leão, matou um leão. Veio um urso, ele é a mesma coisa. Não, peraí. Eu sou pastor nessas ovelhas. Eu que cuido dessas ovelhas. Essas ovelhas, elas estão sob a minha responsabilidade. Irmãos, trabalho de pastor, ministério pastoral, não é simples. Você está lidando com almas, pessoas com diversos tipos de problemas, pessoas que estão passando por diversos tipos de lutas, em todas as áreas da sua vida. E muitas vezes isso sobrecarrega sobre o pastor. E Davi ali naquele pasto, ele tinha todo tipo de ovelha. Ali tinha umas mais magras, mais gordas, mais fortes, umas fraquinhas, umas preguiçosas. E assim também na obra. Mas ele cuidava de todas. Ele protegia todas. E Deus conhecia o coração dele. Nós já sabemos da história. Era um homem que, quando Samuel chega ali diante do seu pai, 7 filhos de Jessé reunidos, bonitões, fortes. E o pai de Davi, Jessé, o que ele faz? Ele vai pegar mais forte. Pega ele e leva ele diante de Samuel. Deus não olha, irmãos, segundo a aparência. Deus não olha para a roupa que você está vestindo. Deus não olha para os seus olhos bonitos. Deus não olha para o seu porte físico. Ele olha para o seu coração. E foram apresentados diante de Samuel todos os filhos de Jessé. Ele, peraí, não está faltando mais alguém não? Não está faltando mais ninguém aqui não? Aí Jessé é meio assim, tem um moço, né? Que está lá no pasto, todo sujo de lama, né? Vamos lá. Esse não, ele é novo ainda. Opa, ninguém senta à mesa.
que ele chegue. Mandou buscar Davi. E foi ungido o maior rei de Israel. O maior rei de Israel estava ali, cuidando das ovelhas. Cuidando das ovelhas do seu pai. Pastor, irmão, cuida das ovelhas do pai. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos ovelhas do seu rebanho. E tem pastores que cuidam de nós. Tem pastores que pagam um alto preço pela vida de cada ovelha. E é assim que Deus faz com cada um de nós. E Davi se tornou este grande homem. Mas a gente começa a olhar diante da palavra do Senhor, diante daquilo que Deus tem feito. No texto que nós lemos, nós vemos assim que Deus falou assim: olha, não foram escolhidos muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos e de nobre nascimento. De nobre nascimento. Quem são esses nobres que tinha ali no meio do povo de Deus? Quando o rei Nabucodonosor ele mandou que chamasse de todas as províncias jovens, olha os jovens novamente aí, mandou chamar jovens de boa aparência, sem defeito, sem mancha, não podia ter um dedo quebrado, não podia ter a mão quebrada, não podia ser feio, tinha que ser bonito, belo, inteligente, letrado, sábios e que vinham da nobreza dos judeus. Daniel capítulo 1, depois que você pode ler em casa. Que vinham da nobreza dos judeus. Então estava ali Daniel, Ananias, Azarias e Misael. 4 jovens com Davi. E aqueles jovens eram jovens tementes a Deus, mesmo estando dentro da Babilônia. Eram jovens que temiam a Deus. Eram jovens que não se dobraram diante das circunstâncias a qual eles foram provados, que eles foram postos. Eles não se dobraram, eles permaneceram fiel ao seu Deus. Aqueles homens tiveram seus nomes mudados. Aqueles 3 jovens, Daniel também teve o seu nome mudado para Beltesazar. Mas aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome deles foi trocado por causa da cultura dos caldeus naquela época. Você não podia usar o mesmo nome, você tinha que trocar o seu nome. Então os eunucos trocaram o nome deles, mudaram o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente costumou falar Sadraque, Mesaque e Abednego, foi isso? Mas aqueles nomes tinham seus nomes de origem judia. Eram judeus, hebreus, que temiam ao Deus deles. E quando aqueles jovens, eles não fizeram a vontade do rei, eles não se dobraram diante daquele decreto que foi posto contra eles. A Bíblia diz que eles foram lançados numa fornalha de fogo. 3 jovens. E a Bíblia diz que aqueles jovens, aquela fornalha, ela foi aquecida 7 vezes mais. 7 vezes mais aquela fornalha foi aquecida. Em alguns estudos diz que quando aqueles homens iam lançar eles lá, o fogo atingia eles. E aqueles 3 jovens, dentro daquela fornalha de fogo ardente, queimando, o rei gostava deles. O rei de longe olhou e disse: opa, peraí, não foram 4 jovens que nós lançamos na fornalha de fogo ardente? Tem mais um caminhando com eles lá. Quem é esse que está caminhando? Era o anjo do Senhor, era o próprio Jesus, que caminhava com aqueles jovens dentro daquela fornalha. E eles foram livres daquela fornalha. E a Bíblia diz que nem seus cabelos foram chamuscados. Nem os seus cabelos foram chamuscados. Porque eram jovens que temiam a Deus. E eles faziam parte da nobreza. Eram homens nobres. Mas eles temiam a Deus. Quantos homens,
Quantas pessoas você conhece, ricos, poderosos, muito dinheiro, né? Tem tudo o que quiser, mas são tementes a Deus. Podem perder tudo, mas eles não perdem a graça, eles não perdem a dignidade e buscar a presença do Senhor. Há muitos homens, irmãos, que Deus chamou. Não são muitos, o texto diz, não foram muitos, mas Deus chamou. Deus chamou homens sábios, homens poderosos, homens de nobre nascimentos. Não chamou muitos, mas chamou. A gente não vê muitos desses, mas vemos hoje homens que são tementes a Deus, que buscam a presença de Deus. E era o caso daqueles 3 jovens. Daniel, a mesma coisa. Era o profeta chamado por Deus. A mesma coisa. Também não ia dobrar diante de uma imagem, de uma estátua lá que eles tinham feito para Nabucodonosor. Ele não ia se dobrar. Ele entrou para o seu quarto e 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Ele virava para o lado de Jerusalém, onde estava apontada a janela de Jerusalém, dobrava o seu joelho e orava ao Senhor. Ele não quis nem saber, porque ele temia o Deus. Ele sabia que aquele Deus verdadeiro e único era o Deus que tinha livrado o povo de Israel das mãos de Faraó. Ele cria nesse Deus. Mesmo a família dele sendo família rica, poderosa, nobre, ele temia a Deus, buscava a presença de Deus, permaneceu ali, firme na presença de Deus. E para finalizar, irmãos, esse texto eu quero ler. Esse texto eu quero ler com vocês, que essa história ela é fantástica. Quem tem sua Bíblia, abre comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis. Capítulo. Lê. Reis, capítulo 7. Capítulo 7 diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevadas por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoia, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás, mas verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Versículo 3 diz assim: 4 homens leprosos estavam à porta, à entrada da porta, aos quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós daqui até que morremos? Se dissermos: entremos nas cidades à fome, e morreremos lá. Ficamos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco ao arraial dos sírios, e nos deixem viver. Se viveremos, eles não vão nos matar, então somente morreremos. Levantaram-se ao amanhecer para se dirigirem ao arraial, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros, de cavalos, e ruídos de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, rei dos heteus, rei dos egípcios, para vir contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, e deixaram suas tendas,
E eis que os cavalos, os seus jumentos, o seu arraial, como estavam, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando aqueles 4 leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas das coisas e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fizemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos, e se esperarmos até a luz do amanhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Oh, glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Quatro homens leprosos. Naquela época, os leprosos, eles não podiam ficar no meio da multidão. Os leprosos eram desprezados, eles eram colocados de lado, eles tinham que viver longe das pessoas por causa da sua doença, que era contagiosa. As pessoas tinham medo de contaminar. Aqueles homens ficavam a mendigar. Às vezes alguém jogava um pão, algo para eles, mas eles não podiam estar no meio da multidão, eles não podiam estar no meio da igreja, eles não podiam entrar no meio do povo de Israel, pois eles estavam ali sendo homens desprezados. Ninguém se importava com aqueles 4 leprosos que estavam ali. Israel, Samaria, estava sendo cercada pelo exército dos sírios. A cidade estava sitiada, cercada, e houve fome naquela cidade. Ali não tinha como eles saírem para comprar nada. Os campos estavam lá, os comércios estavam lá, mas eles não podiam sair. Se saísse, o exército do sírio vinha e matava eles. Eles tinham que ficar ali dentro, presos. Mas Deus usou o profeta Eliseu e disse: amanhã por essas horas vai haver comida aqui. Amanhã por essas horas vai ter alimento aqui. Amanhã por essas horas vai ter tudo do bom e do melhor para vocês. E sempre tem, né? Sempre os reis, os presidentes, sempre tem aqueles que gostam, né? Tá, ô meu rei, né? No linguajar nosso aqui, os puxa-sacos, né? Tá ali do lado do rei, abraçado o rei, né? Tá cansado, apoiar o braço no ombro dele, descansado, né? Ele duvidou da palavra do profeta. Ele duvidou o que o profeta havia falado para ele. Ele falou assim: que Deus abrisse a janela do céu, tudo, isso não vai acontecer. Mas o profeta disse para ele: você vai ver somente com seus olhos, só com seus olhos, mas você não vai não. Todos vão comer, mas você não. Porque ele duvidou da palavra do Senhor. Aquele homem duvidou da palavra do Senhor. E quem que Deus usou? 4 homens improváveis, 4 leprosos, desprezados, humilhados, jogados, não servia para nada, não tinha valor nenhum, iam morrer. O que que Deus faz, irmãos? 4 leprosos diante de um exército tão grande. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Estamos com fome, vamos morrer aqui. Onde que tem comida? Lá no arraial dos sírios. Vamos para lá? Vamos. Vamos mesmo? Não. Vocês mataram nós, já vamos morrer aqui mesmo. Então vamos lá, quem sabe mais dar um pratinho de comida para a gente lá. Eles têm piedade de nós e não dão um banquete para nós, vão ficar com pena da gente, vão dar comidinha para a gente. Eles pegaram aqueles 4 homens e falaram: vamos marchar até o exército. E o texto diz, irmãos, que aqueles 4 homens começaram de encontro ao exército dos sírios. Oh, glória a Deus, aleluia, santo e poderoso é o teu nome, Senhor Deus. Oh,
para ir de encontro ao exército dos sírios. Deus usou os pés daqueles homens para abalar as estruturas do exército inimigo. Deus usou 4 homens que eram improváveis, que eram desprezados, que não eram nada, que eram julgados por tudo que eles estavam passando. Mas é estes que Deus está usando. São estes que Deus Ele está chamando. É você, meu irmão, que você se julga dentro de você, que você não é nada, que você está passando por outro problema, que Deus não vai te usar. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. Ah, eu estou doente, mas Deus quer te usar mesmo. Eu estou passando por luto. É você que Deus vai usar. Você usou panos rotos. Você usou homens que não tinham preparo. Como que Deus não vai nos usar, irmãos? Se nós vemos a igreja, aprendemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra do Senhor, conhecemos a Deus, tememos a Deus, Ele vai nos usar quando nos colocarmos na brecha. Ele vai nos usar quando nós nos colocarmos à disposição dEle. Ele vai nos usar quando nós vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Quando você ouvir a voz do Senhor, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, use-me para a tua obra. Aqueles 4 leprosos caminharam, e a Bíblia diz, o texto diz, que é quando aqueles homens começaram a marchar de encontro ao exército dos sírios, o chão se abalou, o chão tremia. Eles começaram a dizer uns para os outros: o rei de Israel, ele armou o exército dos egípcios, dos caldeus. Uma grande multidão vem contra nós. Não dá tempo de nós nem pegar nada aqui não. Vamos fugir. E saíram aqueles homens do seu arraial com tudo que eles tinham. Deixaram para trás cavalo, deixaram até mesmo que não dá nem tempo de montar em cavalo, porque o barulho era tão grande, o tremor de terra era tão grande, o poder de Deus era tão grande que estava chegando naquele lugar que eles não puderam suportar e fugir. Chega quem lá, irmãos? 4 leprosos. Opa, essa pedra aqui está vazia. Ó, tem ouro, ó, comida. Ó. Irmãos, eles foram os primeiros a comer. Eles foram os primeiros a beber água limpa. Tudo que estava ali, eles foram o primeiro, o melhor estava ali. Eles foram os primeiros. Quantos de nós que, quando temos situações passando, Deus fala para você: você tem o melhor, eu tenho o melhor para você, estou reservando para você o melhor. Eu creio nisso. Eu creio no melhor de Deus para a minha vida, e creio no melhor de Deus na vida de cada um de nós que estamos aqui. Amém, que assim seja. Tenho certeza que Deus vai nos usar em nome de Jesus. Amém. Aqueles 4 leprosos foram usados por Deus. Quando eles avisaram em Samaria que os sírios haviam fugido, eles voltaram, duvidaram, mas quando eles chegaram lá, eles viram que não tinha mais ninguém, e cumpriu-se o que Eliseu havia dito: amanhã por essas horas haverá comida. Eu estou dizendo para cada um de nós aqui nessa manhã: hoje, amanhã, haverá bênçãos sobre nossas vidas, haverá provisão sobre cada um de nós. Deus tem o melhor para todos nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Você pode dar uma salva de palmas, glorificar o Senhor, bendizer o nome dele, pois é este Deus que nós servimos. Você pode ser o improvável, mas você é o escolhido de Deus. Amém? Glória a Deus.